Um pouquinho aqui também, né? Agradecer a presença de todos aí. Essas falas aí com o Nestor é bem legal mesmo, viu? O Nestor tem um senhor de 80 anos, o cara tem um italianão assim, ele tem uma energia muito legal, cara. Toda vez que ele vem pra cá eu boto a nossa conversa pra gravar, que eu sei que sempre saem umas coisas muito legais. Por isso que eu falo assim, não há mais importância daquele que fala ou do que não fala. O importante é o estado de encontro, né? Se há um estado de encontro mesmo, se quando você e o outro estão ali no mesmo propósito mesmo, né, algo além dessas personalidades acaba ocorrendo. E não importa quem que é o ouvinte, quem que é o orador. Por onde é que está se manifestando essa consciência? Então, assim, realmente, quando o Nestor vem aqui, é uma grande alegria mesmo, porque há algo assim de fráter mesmo, de confrade mesmo, é muito legal, há um link muito legal, né? Em especial essa última conversa nossa realmente foi muito nutritiva mesmo, deu pra gente trocar pontos muito interessantes, né? Eu vibro bastante com o jeitão dele, né? É super difícil você pegar gente mais nova aí tendo esse interesse. Imagina uma pessoa com 80 anos de idade, né? Querendo e falando e olhando para isso e lendo, né? Ele lê bastante o Osho. É muito legal, hein? Dá pra gente trocar legal. Mas vamos entrar aqui um pouquinho numa coisa assim. O Camus deu um toque lá na fala dele, e essa semana eu estive falando com um confrade aí, que ele ainda não frequenta a nossa sala aqui pelo Pautalk, mas ele vem já há mais de um ano, vem acompanhando o blog, vem ouvindo todos os áudios, ouve os áudios nossos todos aí de vocês, e ele agora está chegando junto aí com a gente e vem conversando bastante, pelo menos uma vez por semana ele liga para nós aqui, e são quase uma hora de conversa aqui no telefone, sempre em cima desta questão do processo, né? Ele está muito consciente de que o processo é individual e que a gente pode trocar figurinha sem colar, né? Quando entra em contato, não é mais com aquela coisa que a gente tinha no início do processo, que é muito natural. Ai, preciso falar, tô mal, preciso falar. De você procurar o outro para desabafar. Não é mais o modo operante nesse momento, né, na confraria, né? Geralmente, acho que a grande maioria aqui, pelo menos eu tenho percebido isso, que está percebendo a grande importância de ficar consigo mesmo, principalmente nos momentos em que aquela nuvenzinha do cupê mal assombrado fica em cima da cabeça. Os mais antigos devem ter assistido a Corrida Maluca, aquele desenho, né, acho que da Hanna-Barbera, aquela nuvenzinha em cima da cabeça, né? Principalmente nesse momento é o melhor momento para ter ego conhecimento, para perceber essa dinâmica da mente, né? Então ele também, quando liga aqui para a gente, é para compartilhar o que viu no processo durante a semana. Eu ouvindo ele, assim, eu chamei a atenção dele, e me chamou bastante atenção na fala do Camus, né? Na hora que ele colocou, olha só o que eu fico pensando, né? Eu tenho um áudio, acho que umas 2 semanas atrás, a gente chegou a comentar sobre isso, né? O quanto que a palavra tem o poder de fortificar essa imagem que nós carregamos, de se identificar como sendo o pensamento, como sendo essa mente adquirida, como sendo as emoções, como sendo os sentimentos e como sendo o próprio corpo. Isso está muito arraigado na nossa fala. Percebam inclusive os pronomes possessivos, minha, meu, né? Isso está muito arraigado nessa estrutura da mente adquirida, nessa personalidade que se identifica como mente adquirida, como pensamento, como emoções, como o próprio corpo físico. Aí eu pergunto, nós somos o pensamento, né? Vamos pegar essa frase aqui, né? Olha só o que eu fico pensando. Nós estamos exercitando realmente o pensamento quando tem esses ataques nebulosos, ou esses ataques nebulosos ocorrem justamente e nos causam esse mal-estar, justamente porque eles não vêm através do nosso exercício consciente. E são os ataques que independem, são ecos dessa mente que se percebe sendo observada.
O problema é que ainda ocorre essa identificação como sendo isso, ou como que se isso que está passando na mente tivesse um problema real que pudesse me levar àquilo. É óbvio que inicialmente isso não era fácil para o Alt. Tive os mesmos processos, né, os mesmos... A gente já gravou isso aqui com vocês, né? Teve vez da Deca chegar do serviço e eu estar esticado aqui no chão da sala. Ela falou, o que foi? Eu falei, eu tô aqui para ver se esfria o corpo e a cabeça, né? Porque eu tomei um pau da cabeça o dia inteiro. E hoje eu fico olhando por que tomava o pau. Porque ainda identificava com aquelas coisas que a mente estavam falando. Só que nesse processo o que foi ocorrendo é que esse observar de tudo que vai ocorrendo, vai criando um processo de distanciamento. Olha a própria palavra distanciamento. Vai distanciando da mente. Vai perdendo essa identificação como você sendo esse conteúdo desse papagaio aí, dessa maritaca, que faz os barulhos que quer, na hora que quer, do jeito que quer, no momento que quer, independente da sua vontade. Esse processo de observar, e principalmente esse processo de observar sem nomear, que é algo também, percebam aí no movimento de vocês, o quanto que é difícil você observar o que está ocorrendo na mente, sem que a própria mente também já comece a acusar aquilo que está sendo observado por essa consciência que somos. Não sei se vocês já pegaram, já perceberam essa dinâmica da mente. Ela cria o barulho, cria isso que a gente tem falado que é uma letargia hipnótica, né? E aí quando instala essa letargia hipnótica, você viaja literalmente na maionese do pensamento. Você vai, parece que o corpo congela... Parece que o corpo congela ali, fica tudo no automático, o filme vai passando e você fica ali que nem um bobo, né, cara, naquela dinâmica da mente. Eu tenho que confessar para vocês que isso ainda ocorre muito comigo logo quando eu acordo no banho da manhã. Quando eu tô ali no chuveiro, daqui a pouco eu percebo, onde é que você tava, cara? Eu já estava lá na padaria conversando com o gerente, o que eu tenho que fazer, as fotos que eu tenho que tirar... Sabe, uma coisa muito louca assim. Não é que eu estou exercitando como algo técnico, que é alguma coisa que eu realmente vou ter que fazer. Não, é uma coisa meio mecânica da mente mesmo. É uma coisa, e hoje há essa percepção, nessa percepção há essa retomada. Mas inicialmente a gente sabe o quanto que realmente judia esse processo. E esse processo, a gente percebeu nesse movimento nosso aí, que isso é um ataque de defesa mesmo da própria mente adquirida. Então antes, não sofria, porque não tinha essa observação. Não tinha essa consciência, nem sabia o que estava ocorrendo. Estava no automático total. Agora essa consciência começa a trazer a consciência dessa movimentação da mente, da memória associativa, dessas influências externas que ativam essas memórias facilmente projetáveis, né? A consciência vem trazendo a consciência desse movimento. E a mente imediatamente reporta para a identificação, para que você se identifique ainda como sendo essa própria mente adquirida. É isso que essa fala, olha só o que eu fico pensando. Nós realmente ficamos pensando isso? Nesse momento você está exercitando conscientemente esse exercício, essa faculdade do pensar? Ou isso não é o próprio background ali da mente que está ali, ó, proliferando o que quer? E só prolifera verdadeiros absurdos mesmo, né? Grotescos, megalomaníacos, que, vem de cada... Tá dando liga aí para vocês ou não? Tô falando russo aqui, tô falando etenismo. Percebe? Então, eu até coloquei para esse confrade nosso, na nossa conversa pelo telefone, eu estava colocando para ele assim, olha, é preciso estar atento e já começar a identificar, mesmo na nossa fala,
mesmo aqui na fala entre nós, mesmo nesse reverberar nosso, já começar a colocar como uma terceira coisa aí, entendeu? Não sou eu, é a mente. Olha o que a mente fica proliferando. Essa consciência aqui, ó, tá vendo o que essa mente mecânica, essa mente adquirida, inclusive a gente tem procurado utilizar muito a expressão mente adquirida e não estamos usando muito a expressão ego, até porque essa coisa de ego já entra um pouco do lado da psicologia, já tem um pouco de um estereótipo em cima dessa palavra ego, né? Acredito aqui na observação nossa de que você trazer como mente adquirida fica uma coisa muito clara. Isso está aqui dentro, isso está ocorrendo aqui dentro. Foi adquirido. Né? Isso não é o que eu sou. É a mesma coisa aqui. Ó, eu adquiri um sofá da sala. Que aqui na sala tem um sofá, mas eu não sou o sofá, eu adquiri. Já pensou se eu começar a falar que eu sou o sofá aqui? Não. Eu estou observando isso daí, né? Então é a mesma coisa, há uma consciência aqui que já está observando. E é muito importante a gente começar a nomear isso daqui, a pontuar, não seria nomear a expressão, a pontuar isto, a mostrar mesmo. E isso vai criando a desidentificação como sendo o pensamento, como sendo a emoção, como sendo essa dinâmica automática, mecânica, viciada aí, de décadas. Isso daí vai dando condições de você ir se afastando e observando até de um modo melhor, porque aí já não há mais essa rejeição que cria o conflito de estar pensando isso. Porque não é você que está pensando isso, isso está ocorrendo. Isso está ocorrendo. Como se você fosse no cinema, um exemplo que me ocorre agora, você vai ao cinema. Imagina se você sentasse ali na cadeira e falando assim, e não está gostando do filme que está passando, e fala, olha só o filme que eu estou projetando na tela. Não, tem alguém ali atrás que tá mandando ver esse filme, atrás de mim aqui, ó. Aqui atrás é que está sendo projetado, não é o freguês aqui. Eu sou só o espectador. Eu estou só tomando consciência do filme. Então essa desidentificação vai criando uma imunidade, inclusive, a esse mal-estar mediante aquilo que vai sendo observado. E precisa ficar bem claro o seguinte, eu coloquei inclusive isso para o nosso confrade por telefone, a mente está percebendo, ela não é boba, ela está aí, meu, desde antes de você botar a chupeta na boca, velho. Tá? Então a mente está percebendo que ela está entrando num checkmate. E ela vai jogar sujo. Ela vai trazer os tipos de pensamento que você... Olha, se vocês pegarem aquele áudio do Trigueirinho, ele fala isso. Né? Não sei se vocês lembram, de repente vem uma pessoa pelo corredor e você olha na pessoa e você pensa algo que você nunca pensou a respeito. Então, lembra que eu em alguns áudios até falo que a pensamentose é a doença do ainda. Eu ainda não me ocorreu esse pensamento, ainda não ocorreu essa emoção, mas a mente tem cartas guardadinhas embaixo da manga aí, e vai trazer as formas mais absurdas aí para criar o pânico, o retrocesso, a identificação. Se há essa consciência, nós vamos assistindo isso e cada vez mais vai ocorrendo esse distanciar, vai ocorrendo essa imunização desse conteúdo. E a gente começa, ao contrário de ficar apavorado, a gente começa a dar risada sozinho com as coisas que passam na cabeça. O Francisco de Assis foi um dos primeiros pensadores compulsivos. Ele tratava o pensar compulsivo, ele chamava o pensar compulsivo de frater asno. Frater asno. Veja só que legal o jeito que ele falava. Ele já não brigava nem com o pensamento. Então, quando o pensamento começava a bombardear, ele falava, ah, meu frater asno, então é isso que você quer? Então, isso vai criando uma imunização e você começa a dar risada da coisa. E o pensamento começa a perder força. Porque o que ele quer exatamente é criar resistência. É criar resistência, é querer tirar aquilo e não compreender. Por isso que a gente trouxe esse texto, inclusive. Eu nem sabia que o Camus ia tocar nessa abordagem. Trouxe esse texto, inclusive, por causa dessa conversa que nós tivemos, eu e esse confrade aqui por telefone. É só um olhar para entender a dinâmica dele.
para entender a natureza exata daquilo que está ocorrendo. Por que está surgindo esse tipo de ataque? O que ele está querendo trazer? O que está sendo apresentado, né? E é muito interessante também perceber o quanto que é difícil olhar essa dinâmica desse triângulo aí, dessa ego-obsessão aí, ó, desse triângulo do corpo, da mente, das emoções, dos sentimentos, sem você já nomear, com o que você já leu, com o conteúdo das escolas que você passou. Você está ali olhando a coisa, né? Vai vendo como a gente, em cada escola, nós vamos pegando um nome. Hoje o Luiz já falou um. O Luiz está numa escola iniciática lá, já pegou um nome lá. Anorexia. Bah! Aí, primeira coisa que for ver agora, a mente já vai lá e já vai nomear. Ela não vai deixar nem você ver. Porque o próprio ato de nomear já é uma maneira de você não ver. De você não ir na natureza exata. Quando você nomeou, você já fechou o processo. Percebem isso? Faz sentido? Que ao nomear você já fecha a observação? Porque no nomear você já está matando o que está se apresentando no agora com o conteúdo de uma doação psicológica de terceiro. E aí você sai aí mais um papagaio repetindo aquilo que adquiriu. Continua ainda sendo uma mente adquirida, adquirindo novas palavras bonitinhas para brecar o próprio processo de auto-observação. Gente, vocês conseguiram perceber essa dinâmica de defesa da mente? O como que ela também se defende. A consciência está ali, está tomando consciência do que está ocorrendo. E aí ela, não, você não precisa olhar, isso é isso. Olha, isso é isso, tá? Isso é isso e ponto final. Mas por que é isso? É assim e pronto, igualzinho nossos pais faziam com a gente. Ah, mas por quê? Não interessa por quê, é anorexia e ponto. Vou pegar essa palavra só para a gente poder se comunicar. Ah, não interessa, para, você não precisa olhar, já está escrito aí, ó, já foi falado aí, alguém já estudou por você, alguém já viu isso aí e deu um nome. Bipolaridade, não, ele já põe um nome. Ah, é compulsão, e breca esse observar em silêncio, sem a carga do passado. Deu para pegar isso aí, gente? Vocês conseguiram ver isso daí? E a importância disso, da gente conseguir se distanciar e, inclusive, perceber essa mente entrando com as nomeações, com as rotulações. Porque percebendo isso, você também vai desarmando outro mecanismo de identificação dela, de autoalimentação dela, de retroalimentar-se dela. Por isso que a gente trouxe aquela frase: tudo vale a pena se a observação não é pequena. Quando nomeou, a observação parou. Porque o nomear é um comparar. A gente não está vendo com esse paradigma que a comparação para com toda ação. Então, o próprio nomear já é uma comparação, já é um mecanismo da própria mente adquirida. Então, o grande lance é conseguir observar tudo isso, observar inclusive essa tendência da mente de se proteger com as palavras, de se proteger com os conceitos adquiridos, com as doações psicológicas adquiridas. É ficar ali e observar, e deixar só essa consciência aí, tomando consciência daquilo que ela conscientemente está trazendo à consciência, para que seja visto. Observar, absorver o que é verdadeiro e absolver-se do falso. Beijão para vocês aí, chute nas canelas aí. Bom descanso a todos. Valeu, gente. Há mais de um ano vem
vem acompanhando o blog, vem ouvindo todos os áudios, ouve os áudios nossos todos aí de vocês. E ele agora está chegando junto aí com a gente e vem conversando bastante. Pelo menos uma vez por semana ele liga para nós aqui e são quase 1 hora de conversa aqui no telefone, sempre em cima desta questão do processo, né? Ele está muito consciente de que o processo é individual e que a gente pode trocar figurinha sem colar, né? Quando entra em contato não é mais com aquela coisa que a gente tinha no início do processo, que é muito natural. Vou um pouquinho aqui também, né? Agradecer a presença de todos aí. Essas falas aí com o Nestor é bem legal mesmo, viu? O Nestor tem um senhor de 80 anos, o cara tem um italianão assim, ele tem uma energia muito legal, cara. Toda vez que ele vem pra cá eu boto a nossa conversa pra gravar, que eu sei que sempre saem umas coisas muito legais. Por isso que eu falo assim, não há mais importância daquele que fala ou do que não fala. O importante é o estado de encontro, né? Se há um estado de encontro mesmo, se quando você e o outro estão ali no mesmo propósito mesmo, né, algo além dessas personalidades acaba ocorrendo. E não importa quem que é o ouvinte, quem que é o orador. Por onde é que está se manifestando essa consciência? Então, assim, realmente, quando o Nestor vem aqui, é uma grande alegria mesmo, porque há algo assim de fráter mesmo, de confrade mesmo, é muito legal, há um link muito legal, né? Em especial essa última conversa nossa realmente foi muito nutritiva mesmo, deu pra gente, preciso falar, tô mal, preciso falar, de você procurar o outro para desabafar. Não é mais um modo operante nesse momento, né, na confraria, né? Geralmente, acho que a grande maioria aqui, pelo menos eu tenho percebido isso, que está percebendo a grande importância de ficar consigo mesmo, principalmente nos momentos em que aquela nuvenzinha do cupê mal assombrado fica em cima da cabeça. Os mais antigos devem ter assistido a Corrida Maluca, aquele desenho, né, trocar pontos muito interessantes, né? Eu vibro bastante com o jeitão dele, né? É super difícil você pegar a gente mais nova aí tendo esse interesse. Imagina uma pessoa com 80 anos de idade, né? Querendo e falando e olhando para isso e lendo, né? Ele lê bastante o Osho. É muito legal aí. Dá pra gente trocar legal. Mas vamos entrar aqui um pouquinho numa coisa assim. O Camus deu um toque lá na fala dele, e essa semana eu estive falando com um confrade aí, que ele ainda não frequenta a nossa sala aqui pelo Pautalk, mas ele vem já